Olá, queridos inscritos e não inscritos. Como vocês estão? Para quem é novo no canal, eu sou Ivan Lima e todos os dias eu estou aqui trazendo conteúdos legais para vocês. O nosso tema de hoje? Talvez vocês não saibam quem é Gene Hutton pelo nome, até porque ele não chegou a ser uma estrela, mas esteve durante muito tempo ao lado de uma. Eu estou falando do homem que foi o companheiro de Freddie Mercury durante anos, até que a morte os separou. Vocês devem saber um pouco da história de Gene, certo? Quem viu o filme Bohemian Rhapsody provavelmente sabe um pouco da vida dele. Mas o que ele fez depois da morte de Fred? Ou melhor, quem era Gene Hutton? Qual a sua história com Fred? São essas as outras perguntas que eu vou responder para vocês a partir de agora. Como vocês devem imaginar, a vida de Freddie Mercury era agitada. Então, não era fácil ter um relacionamento com ele. Já Gene tinha uma vida bem mais calma. De origem irlandesa, ele nasceu em 1949 e trabalhava como cabeleireiro. E acreditem, o primeiro encontro entre ele e Fred não foi nem um pouco, digamos assim, romântico. Na verdade, Gene nem chegou a reconhecer o cantor e deu um fora nele. Embora o filme Bohemian Rhapsody mostre que os dois se conheceram enquanto Gene estava trabalhando na faxina de uma das festas malucas de Freddie Mercury, na vida real, os dois se conheceram em uma boate gay de Londres, chamada Heaven, ainda em 1985. Mas nada aconteceu no primeiro encontro. Gene Hutton estava comprometido com uma pessoa na época e não aceitou a oferta de Fred de lhe pagar uma bebida. E como eu disse, ele nem chegou a saber que aquele homem era o famoso cantor Freddie Mercury, uma das pessoas mais aclamadas dos anos 80. Só que o destino dos dois parecia estar traçado, pois 18 meses depois, Gene Hutton e Freddie Mercury se encontraram mais uma vez no mesmo local onde tinham se encontrado pela primeira vez. Mas o segundo encontro foi completamente diferente do primeiro. Se antes Gene tinha recusado os flertes de Fred, depois ele se apegou completamente com o cantor. Segundo relatos, logo após os dois começarem a se relacionar, eles assumiram o namoro. Quer dizer, assumiram um para o outro, porque durante muito tempo, Fred escondeu que era gay e que tinha um namorado. Algumas semanas após começar a namorar com o cantor, Gene mudou-se para a casa dele em Londres. Rápido demais? Talvez, mas os dois estavam muito felizes juntos. E é claro que namorar uma celebridade iria trazer alguns problemas. Em entrevistas, o próprio Gene contou sobre as brigas que tinha com Fred. Certa vez, ele viu Fred saindo exatamente do Heaven, o lugar onde tinham se conhecido, com outra pessoa. Ao tirar satisfação, o cantor alegou que tinha feito aquilo apenas para deixá-lo com ciúmes. Poderia sim ser apenas uma maneira de despertar ciúmes em Gene. Mas o problema é que isso aconteceu mais de uma vez. Quando Gene viu Fred saindo do seu apartamento com outro homem, ele decidiu que não aceitaria esse tipo de comportamento. Ele então colocou Fred na parede e disse que ele precisava decidir o que queria da vida. Em resposta, o cantor disse apenas um ok. Para Gene, no fundo, bem no fundo, Fred estava precisando de alguém para se sentir seguro. Uma pessoa que fosse esclarecida, tivesse os pés no chão e não se impressionasse com quem ele era. Tirando essas vezes em que o cantor pisou na bola, os dois tinham uma vida comum, como qualquer outro casal. Apesar da fama de ser maluco, Fred era bem tranquilo quando chegava em casa. Gene Hutton já declarou que enquanto nos palcos ele era um showman e levava multidões à loucura, em casa ele chegava do trabalho, se sentava no sofá com Gene, enquanto massageava os seus pés e perguntava como tinha sido seu dia.
Enquanto muitos achavam que a relação dos dois não tinha futuro, a história do casal mostrou o contrário. O que tinha começado com apenas uma paquera em uma boate de Londres se transformou em um longo relacionamento. Exemplo de companheirismo e amor verdadeiro. Os dois ficaram juntos até o fim da vida de Freddie Mercury. Embora, até esse momento, o relacionamento deles ainda fosse um segredo para a mídia. O cantor nunca, de fato, assumiu que era homossexual e escondeu o segredo até mesmo da sua família. O que Jim achava disso? Ele apenas aceitava e parecia não ficar nem um pouco incomodado. Em entrevistas, Jim teria relatado que Fred se preocupava no quanto se assumir publicamente faria mal para sua carreira. Ambos pensavam que o relacionamento e o fato dele ser gay poderia ficar apenas entre eles, e isso não precisava cair no conhecimento dos seus fãs. E olha, mesmo que o casamento gay não fosse legalizado no Reino Unido, pois só deixou de ser proibido quase 2 décadas depois, eles se consideravam casados, tanto que usavam alianças como símbolo de compromisso entre os dois. Mas e quanto à doença de Freddie Mercury? Como será que Jim reagiu? Como todos vocês sabem, o relacionamento dos dois foi tragicamente interrompido pela morte do cantor no ano de 1991. Fred descobriu que estava doente em 1987 e a forma como ele deu a notícia para Jim foi um tanto emocionante. Ele disse que entenderia se o companheiro resolvesse fazer as malas e ir embora. Mas, diferente disso, Jim não estava disposto a abandonar seu parceiro só porque seus dias estavam chegando ao fim. Em resposta, ele disse para Fred não ser estúpido, pois ele estaria ao seu lado independentemente do que acontecesse. Embora Jim ajudasse a cuidar de Mercury por meio de tratamentos particulares em casa, a luta contra a AIDS ainda estava começando a ser estudada no final dos anos de 1980. O cantor tomou o remédio AZT, que foi aprovado em 1987, mas logo se mostrou ineficaz no tratamento. E tentando evitar o inevitável, Fred se recusou a permitir que a síndrome o impedisse de viver sua vida. Ele até filmou o videoclipe da música Barcelona, indo contra as indicações do seu médico pessoal. E mesmo tentando esconder, Jim e seus amigos notaram que, aos poucos, Freddie Mercury estava definhando. Em algumas entrevistas, Jim Hutton admitiu que talvez estivesse negando a condição de deteriorização constante de Fred e que foi percebendo como ele estava se tornando esquelético, principalmente na manhã do seu último aniversário. Ele também já relatou que suspeitava que Fred sentia que seu fim estava próximo e que ele parou de tomar a medicação para o tratamento cerca de 3 semanas antes de falecer. Dias antes da sua morte, Fred queria deixar seu leito e dar uma olhada nas pinturas da sua casa. Jim o carregou pelas escadas e o cantor disse que nunca tinha percebido o quanto ele era forte. Na ocasião, ele ainda fez lindas declarações a Jim. Essa foi a última conversa do casal antes do cantor morrer. No dia 24 de novembro de 1991, então com 45 anos de idade, Fred faleceu devido a uma pneumonia brônquica, sendo uma complicação da imunodeficiência. Após a morte de Fred, a vida de Jim virou de cabeça para baixo. Na verdade, ela já estava um verdadeiro caos. Quando Fred contraiu a doença, era em uma época onde os gays eram fortemente associados a ela. Nem mesmo Fred queria revelar que era gay. Jim Hutton afirmou que o cantor nunca teria desejado que a verdade se tornasse pública, já que ele queria que sua vida privada fosse mantida em segredo. Hutton afirmou em suas próprias palavras, devastado, após a morte do seu companheiro. Fred deixou para ele cerca de 500 mil libras, mas a casa onde morava deixou para Mary Austin, ex-namorada de Fred,
e por quem ele era perdidamente apaixonado. Após receber a herança, Jim voltou para sua cidade na Irlanda, onde usou o dinheiro para construir sua própria casa. O que pouca gente sabe é que o próprio Jim Hutton também foi diagnosticado com HIV em 1990. Em 1994, ele publicou o livro de memórias Mercury and Me, que, segundo Jim, foi uma forma de ajudar a superar sua dor. Não se sabe ao certo o que Jim Hutton fez nas décadas seguintes à morte de Fred, mas ele teve uma árdua batalha contra a doença. Ele acabou morrendo no dia 1º de janeiro de 2010, em consequência a um câncer de pulmão, 3 dias antes de completar 61 anos. Após a sua morte, a banda Queen publicou uma nota oficial lamentando sua morte e relembrando alguns fatos sobre seu relacionamento com o cantor. Esse é o pouco que sabemos sobre a vida de Jim Hutton, antes e após seu relacionamento com Fred Mercury. Por hoje é isso, mas nos encontramos no próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço e até mais. Tchau!